o estalo do taco, a bola voando em arco perfeito sob o céu azul, a multidão gritando, enquanto o corredor desliza na base e levanta uma nuvem de poeira. Esse é o som do beisebol, um esporte que se tornou mais do que um jogo, um símbolo de cultura, identidade e emoção. Mas, como nasceu esse esporte tão icônico? Quem inventou o beisebol? E como ele conquistou o mundo, se tornando uma verdadeira paixão nos Estados Unidos, Japão, América Latina e muito além. Hoje, você vai conhecer a história completa do beisebol, desde suas origens misteriosas no século XIX até o espetáculo moderno das grandes ligas e das Olimpíadas. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de curiosidades, rivalidades e grandes heróis. Antes de existir o beisebol, já existiam os Bat and Ball Games, jogos de taco e bola, praticados na Inglaterra do século XVIII. Um deles era o Rounders, um jogo infantil onde se revezavam rebatidas e corridas entre bases. Outro era o Cricket, mais estruturado e popular entre os adultos. Quando os colonos britânicos cruzaram o Atlântico e chegaram à América, eles levaram esses jogos com eles. E nas cidades em crescimento dos Estados Unidos, especialmente Nova York, começaram a surgir variações locais, cada uma com suas próprias regras. Por muito tempo acreditou-se que o beisebol havia sido inventado por um homem chamado Abner Doubleday, em 1839, na cidade de Cooperstown, Nova York. Essa história foi contada e repetida por décadas, mas a verdade é que ela era apenas um mito patriótico. Pesquisas históricas mostraram que o beisebol já existia antes disso e que Doubleday provavelmente nunca teve nada a ver com o esporte. O verdadeiro nome que muitos historiadores apontam como o pai do beisebol moderno é Alexander Cartwright, um bombeiro e jogador amador de Nova York. Em 1845, Cartwright e seu time, os Knickerbocker Baseball Club, decidiram organizar e padronizar o jogo. Eles criaram o primeiro conjunto oficial de regras, estabelecendo o campo em forma de diamante, as 4 bases, 9 jogadores em cada time e 9 innings, entradas, por jogo. Essas regras, conhecidas como as Knickerbocker Rules, são a base do beisebol que conhecemos hoje. No ano seguinte, em 1846, aconteceu o primeiro jogo oficial documentado. Os Knickerbockers enfrentaram o New York Nine. E o resultado? Derrota por 23-1. Mas a importância do jogo foi histórica. Nascia ali o beisebol organizado. Durante os anos seguintes, o esporte se espalhou rapidamente por Nova York e outras cidades do Nordeste. A Guerra Civil Americana, 1861-1865, também teve um papel curioso. Os soldados, tanto do Norte quanto do Sul, jogavam beisebol nos intervalos das batalhas, e assim, o jogo se espalhou por todo o país. Após a guerra, o beisebol explodiu em popularidade. Em 1869, surgiu o primeiro time profissional da história, os Cincinnati Red Stockings. Eles eram pagos para jogar, algo inédito na época, e percorreram o país vencendo praticamente todos os adversários. A partir daí, o beisebol se tornou o passatempo nacional dos Estados Unidos. Em 1876, foi criada a National League, a primeira grande liga profissional. E em 1901, surgiu a American League. 2 anos depois, em 1903, as duas ligas se enfrentaram pela primeira vez na World Series, o campeonato mundial que se tornaria o evento máximo do esporte americano. No início do século XX, o beisebol já era parte do cotidiano dos americanos. Os estádios lotavam, os jornais publicavam as estatísticas e as crianças brincavam nas ruas com tacos improvisados. Era mais do que um jogo, era uma forma de vida e identidade. Com o crescimento do esporte, surgiram lendas que moldaram sua história, e nenhuma delas foi maior do que Babe Ruth. George Herman Ruth Jr., o Babe, começou como arremessador, mas se transformou no rebatedor mais poderoso da história. Jogando pelo New York Yankees, Babe Ruth revolucionou o beisebol, transformando-o de um jogo tático e defensivo em um espetáculo de home runs e emoção. Entre as décadas de 1920 e 1930, Ruth virou um ícone cultural.
Seu carisma, suas rebatidas monumentais e seu impacto no esporte o tornaram um dos maiores atletas de todos os tempos. O estádio lotava só para vê-lo bater, e muitas vezes ele entregava o show. Outros nomes lendários seguiram seu caminho. Lou Gehrig, com sua resistência e humildade. Joe DiMaggio, com sua sequência recorde de 56 jogos seguidos rebatendo. E claro, Jackie Robinson, o homem que mudaria o esporte para sempre. Durante décadas, o beisebol foi um esporte segregado. Jogadores negros eram proibidos de atuar nas grandes ligas e precisavam competir nas chamadas Negro Leagues, campeonatos paralelos criados por eles mesmos. Isso mudou em 1947, quando Jackie Robinson vestiu o uniforme do Brooklyn Dodgers e se tornou o primeiro jogador negro da Major League Baseball. Robinson enfrentou insultos, ameaças e hostilidade em quase todos os estádios onde jogava, mas sua força, talento e dignidade inspiraram uma geração inteira. Mais do que um atleta, ele se tornou um símbolo de coragem e igualdade. O impacto foi enorme. A partir dele, outras estrelas negras começaram a brilhar, como Hank Aaron, Willie Mays e Satchel Paige. O beisebol se tornou, de fato, um esporte de todos. Enquanto os Estados Unidos se consolidavam como o coração do beisebol, o jogo também se espalhava pelo mundo. No Japão, o beisebol chegou ainda no século XIX, levado por professores americanos. Mas foi no século XX que ele se transformou em uma verdadeira paixão nacional. Hoje, o Japão tem uma das ligas mais fortes do mundo e uma cultura de disciplina e respeito ao jogo que impressiona até os americanos. Na América Latina, o beisebol floresceu com intensidade. Países como Cuba, República Dominicana, Venezuela, Porto Rico e México se tornaram verdadeiras potências. Em Cuba, por exemplo, o esporte é parte da identidade nacional. Na República Dominicana, crianças sonham em chegar às grandes ligas desde cedo, e muitas conseguem. Na verdade, boa parte das estrelas modernas da MLB vem da América Latina. O idioma pode mudar, mas a paixão é a mesma. O som do taco, o grito da torcida, a magia do diamante. As décadas de 1950 e 1960 foram uma era dourada para o beisebol. Times lendários como os Yankees, Dodgers e Giants dominaram os campeonatos. A televisão ajudou o esporte a alcançar milhões de lares e novos ídolos surgiram. Mas nem tudo foram flores. Nos anos 1980 e 1990, o beisebol enfrentou crises, greves, queda de público e, mais tarde, o escândalo dos esteroides, que abalou a credibilidade de grandes nomes como Mark McGwire, Sammy Sosa e Barry Bonds. Mesmo assim, o esporte se reinventou. Novas regras, mais transparência e o avanço da tecnologia trouxeram o público de volta. A era dos dados e estatísticas, popularizada por filmes como Moneyball, mostrou um novo lado estratégico do jogo. E nos anos 2000, com a globalização e a internet, o beisebol voltou a crescer em audiência, especialmente na Ásia e na América Latina. Hoje, o beisebol é um esporte global e multimilionário. A Major League Baseball, MLB, é uma das ligas mais ricas do mundo, movimentando bilhões de dólares por temporada. Os estádios são verdadeiros templos modernos, telões gigantes, torcida apaixonada e uma atmosfera que mistura tradição e espetáculo. Em 2006, foi criado o World Baseball Classic, uma espécie de Copa do Mundo do beisebol, reunindo seleções de todos os continentes. E o sucesso foi enorme. Times como Japão, Estados Unidos, República Dominicana e Cuba travaram batalhas épicas, mostrando que o beisebol não é mais apenas o jogo da América. É um jogo do mundo. O esporte também voltou aos Jogos Olímpicos depois de um tempo fora do programa. E com atletas cada vez mais internacionais, o beisebol do século XXI é mais diverso, veloz e competitivo do que nunca. Mas, no fim das contas, o que faz o beisebol ser tão especial? Talvez seja o ritmo único, um jogo sem cronômetro onde o tempo parece parar entre cada arremesso. Ou talvez seja a mistura de paciência e explosão, onde tudo pode mudar em um único swing. Talvez seja o aspecto poético, o drama de um jogador solitário no bastão, enfrentando o mundo em um duelo de nervos.
O beisebol é emoção contida, é história viva, é tradição passada de geração em geração. É o avô ensinando o neto a arremessar. É o som do estádio em um domingo de verão. É a esperança de uma virada no último inning. Do passado, nas fazendas de Nova York aos estádios iluminados de Tóquio e Santo Domingo, o beisebol continua sendo um reflexo da humanidade. Cheio de falhas, mas também cheio de beleza. E assim termina, ou melhor, continua, a história do beisebol. Um jogo que nasceu simples, cresceu com a sociedade e se tornou um espelho de suas transformações. De Alexander Cartwright a Shohei Ohtani, de Babe Ruth a Jackie Robinson, cada jogador que pisou no campo escreveu um capítulo nessa grande epopeia esportiva. O beisebol é mais do que um esporte. É uma emoção que atravessa o tempo, as fronteiras e as culturas. Então, da próxima vez que você ouvir o som de um taco batendo em uma bola, lembre-se. Ali não é só o início de uma jogada. É o eco de mais de 150 anos de história. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Qual é o seu momento favorito da história do beisebol?